No dia de hoje, nós comemoramos o Dia do Missionário Batista. Comemoramos então e celebramos pela vida desses missionários que estão em campo, cedendo seus dons, seus talentos, seu tempo precioso, colocando-se em risco, não é? Por amor ao Evangelho, por amor ao nome de Cristo. Mas não apenas esses que estão nos campos, mas nós também, que estamos aqui como missionários, onde Deus nos plantou. O Senhor confiou a cada um de nós uma missão muito especial. A missão que cada um de nós temos é de conhecer a Deus mais profundamente, de conhecer a Sua palavra, e não apenas guardar para nós, mas transmitir a outros, ensinar a outros. Pensando nisso, nessa maneira, nós vamos estar refletindo no texto de Atos, capítulo 8. Alguém que é um missionário exemplar. Nós precisamos olhar com um olhar de apreciação, de admiração, para com essa passagem, capítulo 8, a partir do versículo 26, uma missão evangelística exemplar. É uma missão evangelística modelo. Nós temos um ideal de evangelista, de ouvinte, de mensagem compartilhada. E é sobre esse texto que nós vamos estar olhando atentamente. Capítulo 8 de Atos, do Espírito Santo, através dos apóstolos, que nos diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há a água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar mais uma vez, amém?
Paizinho amado, Paizinho querido, eis a Tua palavra poderosa para nos transformar. Nós pedimos perdão pelas nossas limitações, os nossos pecados. Pedimos capacitação dos altos céus. Espírito Santo do Senhor, amplie nesse momento o nosso entendimento, ilumine nossas mentes, tire, Senhor, toda a desatenção, toda a sonolência, amado Deus, que nós possamos estar com nossos corações ardendo de amor pela Tua palavra e pelo Deus da palavra. Te amamos, amado Deus, tudo é para Ti, tudo é por Ti. Transforme nossas vidas nessa noite. Venha aquecer-nos, Senhor, com o Teu abraço, com a Tua presença gloriosa. Fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, amado Deus, e nos transforme. Que saiamos daqui, Senhor, melhores do que quando entramos. Saiamos daqui, Senhor, dispostos a Te obedecer, fazer e cumprir todo o Teu querer, todo o Teu propósito para cada um de nós, Senhor. Nós Te amamos, oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Uma missão evangelística exemplar é o que nós estamos aqui tratando. E o primeiro tópico que nós queremos pensar, meditar com os irmãos, é sobre o exemplo desse pregador chamado Filipe. Não vamos confundir esse Filipe com o apóstolo Filipe. Esse é o diácono Filipe, o evangelista Filipe, um dos 7 escolhidos como diáconos em Atos capítulo 6. Siga os passos de um pregador exemplar, de um missionário exemplar, como é o caso de Filipe. Observe, irmãos, que se eu e você tomarmos a decisão de sermos um pregador, um missionário, um evangelista exemplar, cumprirmos o nosso chamado, o ide do Senhor que Ele nos ordenou, nós assim decidindo, nós vamos poder contar com o sobrenatural de Deus, com o extraordinário de Deus, agindo ao nosso favor. O versículo já começa dizendo que um anjo do Senhor, assim como a irmã Tânia esteve dizendo aqui, anjos, servos ministradores de Deus, que trabalham ao nosso favor, ao favor da igreja. Invisíveis, mas não menos real. Pelo contrário, invisível e real. Nós podemos contar com o extraordinário de Deus, sim. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Irmãos, da mesma maneira, nós não estamos executando uma missão aqui na terra, evangelizando, pregando. Não estamos sozinhos, mas nós contamos com apoiadores, incentivadores. O Deus da obra está conosco e, mais do que ninguém, Ele é o próprio, o mais interessado em que nós venhamos a compartilhar o amor de Cristo para com todos. Querido ouvinte, você que está aqui essa noite, esteja certo de que você não veio porque você quis. Esteja certo que você veio aqui porque o Senhor o trouxe a esse lugar. Que o Senhor fez com que esse lugar existisse, para que servos do Senhor aqui estivessem, com o único intuito de conquistar o seu coração. Tudo isso que você está enxergando aqui ao redor tem o intuito de alcançar a sua vida, de edificar a sua vida. O maior interessado em comunicar a mensagem do Evangelho é o próprio Deus. E é o próprio Senhor, é o anjo do Senhor que está dizendo a Filipe, dando orientações bem claras, vá para o sul. É uma ordem para a estrada deserta. É bem verdade que Deus, irmãos, quando dá ordens, Ele não dá uma ordem esclarecendo todos os detalhes, não. Quando nós olhamos aqui a ordem que Deus dá a Filipe, Ele diz, vai. É parecido com o que Ele fala com Abraão, sai da sua parentela e vai para o deserto, para a terra que eu lhe mostrarei. E assim é conosco, é com o evangelista também, que pode contar com o sobrenatural de Deus, que nos dá passos,
decisões a tomar. Mas algo interessante que Deus age, irmãos. Você já dirigiu? Aquele que está dirigindo, ele tem duas opções. Ele pode dirigir em farol alto, olhando aquela placa bem distante de atenção, de sinalização, para ele prever o que vai fazer, se vai virar à direita ou à esquerda, curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda. Muitas vezes Deus não trabalha com um farol alto, nos mostrando exatamente o que faremos, mas Ele trabalha em farol baixo, para que nós estejamos sempre dependentes dEle, a cada passo que damos. Deus dá uma ordem para Filipe dizendo, vai. Filipe poderia perguntar, mas por que para o deserto? O Senhor não poderia me mandar para qualquer outro lugar? Poderia bater boca com Deus aqui nesse momento. Mas o missionário, o exemplar, ele ouve a orientação de Deus, por mais simples que pareça, ainda que não saiba o propósito. Mas o missionário exemplar, ele conhece a voz do seu Deus. E uma coisa interessante que no caminho de Jerusalém, como nós vamos perceber que o alvo, o objetivo é o eunuco. Deus está em busca daquele coração cheio de expectativa, de desejo de encontrar a Deus. O alvo de Deus é o coração do eunuco etíope, mas Deus não fala para Filipe nesse primeiro momento. E uma coisa interessante é que o deserto, irmãos, como vidas se encontram no deserto. O eunuco tinha duas estradas para pegar, para voltar para sua terra. Uma é uma estrada muito movimentada, barulhenta e com muitos andarilhos, muitos peregrinos que talvez estivessem voltando, indo para cultuar em Jerusalém, talvez uma festa como a da Páscoa, uma festa grande. Ele poderia ter tomado esse rumo mais movimentado, mas o eunuco etíope, ele toma uma decisão na hora de voltar. Ele escolhe uma estrada deserta. Ele quer calmaria. Ele quer poder ouvir a voz de Deus. Ele está atrás da voz de Deus. Agora Deus, sabendo que um coração desejoso de encontrá-lo está tomando uma estrada deserta, calma e tranquila, buscando conversar com Deus, compreender o coração de Deus. E agora antecipadamente, Deus está falando para Filipe, onde eu vou encontrar, que rumo eu vou tomar? E o Deus onisciente diz, você vai para o deserto. Porque deserto é lugar de encontro com Deus. Você passou pelo deserto ultimamente? Você está passando pelo deserto nesse exato momento? Porque deserto, na Bíblia, assim como agora, é lugar de encontro com Deus. É lugar de escassez, sim. É lugar de incômodo. Ninguém gostaria, por si só, de estar no deserto, de estar na provação, de estar na dificuldade. Mas muitas vezes é lá que você vai encontrar o Senhor. Se você soubesse que o Senhor está no deserto, você escolheria ir para lá. Se você precisasse, para encontrar Deus, passar por uma crise, uma provação, você se submeteria a isso. Agora Deus está dizendo, Filipe, se você é um missionário exemplar segundo o meu coração, você vai me obedecer, ainda que você não entenda nada, ainda que você vai para o meio do deserto e vai ficar procurando lá o meu agir. Irmãos, tantas vezes Deus age assim conosco, quando nós estamos no meio do deserto procurando o propósito para tudo isso. Talvez você esteja nesse exato momento sim, com essa mesma sensação, no deserto, procurando entender os propósitos de Deus. Deus não tem compromisso de explicar para você, tintim por tintim, o propósito dele. Deus tem o compromisso de ordenar que você vá. E nós temos o dever de obedecê-lo.
e podemos confiar plenamente de que Deus sempre tem razão. E Filipe, como um missionário exemplar, que recebeu essa ordem de Deus, ainda que incompleta, vai para lá e tal, mas não sabe o propósito. Esse missionário exemplar, irmãos, ao invés de bater boca com o Senhor ou questionar, Senhor, mas vem cá, Senhor, vou para o deserto fazer o quê? Irmãos, ele simplesmente se levanta. Se levanta talvez da sua região de conforto, se levanta do seu comodismo e resolve ouvir a voz de Deus e atender a um chamado, a uma ordem. Quantos de nós, irmãos, como nós costumamos dizer, cristãos, salvos, sentados, satisfeitos, sonolentos, que recebemos o ídolo do Senhor, vá, e relutantemente nós ficamos ali meio que fazendo corpo mole à ordenança do Senhor. Como nós precisamos de missionários. Lembro que no início da IBAPA, ainda buscando orientações do Senhor, eu tinha um amigo chato ao meu lado, que ligava para mim e dizia: Linhares, olha, se levanta, vamos para a rodoviária pregar. Mas eu estou aqui fazendo um estudo bíblico, né? Não, vamos lá evangelizar, gritar no deserto. Eu estou falando do Ricardinho, né? Esses amigos inseparáveis, persistentes, perseverantes. Essa iniciativa de buscar a vida do pecador e de clamarmos no deserto, ainda que aparentemente ninguém vá nos ouvir. Nós louvamos a Deus pelos missionários, pelos líderes de missões e evangelismo da nossa igreja. Estão à frente desse trabalho tão imprescindível e nos faz levar o culto além das quatro paredes, como é o caso do nosso irmão Ricardo, nosso irmão Evandro. Uma estrada percorrida até aqui, de muitas vidas edificadas, transformadas por meio da vida deles e por meio da sua vida também. Você conseguiria contar quantas vidas foram transformadas por meio do seu exemplo? Eu lembro daquele dia, a gente pregando na rodoviária, eu acho que não tínhamos nenhum membro ainda. Nós estávamos lá na rodoviária pregando, para ninguém, né? Quem é que vai ouvir aqui na rodoviária de Guaratinguetá? E pregava assim para as pessoas que lá estavam, parecia que ninguém estava ouvindo, né? Bem simples, sem microfone, sem nada. E no meio da multidão, de repente, as pessoas se levantaram, pegaram um ônibus. Eu falei, pois é, Deus, ninguém ouviu. Mas uma pessoa que lá estava sentada, vestida de motorista de ônibus, disse: fique tranquila, aquele ônibus não vai chegar a lugar nenhum, eu sou o motorista. E eu quero ouvir mais o que você tem a me dizer. Uma pessoa ouviu aquele dia. E assim é, irmãos, a nossa obra no Senhor não é vã no Senhor, nunca. A palavra de Deus não volta vazia. Em outro momento, nós ainda na rodoviária pregando, jovens lá dançando dança de rua, street dance. Chegamos até eles ali, eles dançando e tal, quebrando, né? O Ricardinho era desse povo aí, né, Ricardo? Depois você lembra uns passinhos para nós aí. Passa para nós os passinhos. Chegamos até eles e falamos: olha, vai ter um PGM. O que é isso? Não, é um culto lá no nosso lar. É a inauguração do nosso PGM. 2016, em agosto de 2016. E nós gostaríamos de convidar vocês. Eles falaram assim: mas vai ter dança lá? A gente vai poder dançar lá? Eu olhei para o Ricardinho: e agora, Ricardo, como é que eu saio dessa? Eu disse que sim. Sim, claro, vai ter dança lá. Irmãos, a gente achava que não ia dar em nada aquilo, né? Estávamos lá no primeiro PGM da IBAPA, né? Não éramos igreja ainda. E nós louvávamos com um carrãozinho e com um violão. Quando de repente chegou um bocado de jovens, aqueles mesmos jovens que nós convidamos. Estavam eles presentes ali. Nós louvando: ele é o leão da tribo de Judá, né? E aquela dançando, fazendo aqueles... Nosso primeiro culto da IBAPA, muita alegria, muita simplicidade.
muito desejo de ser usado por Deus. Nós sabemos de onde Deus nos tirou, irmãos. Eu pergunto você, você lembra de onde Deus te tirou? E quando nós lembramos, assim como Davi, né? Lembra, Davi, de onde eu te tirei de trás das malhadas. Assim nós também devemos nos levantar da nossa região de conforto e acreditar de que não haverá palavra vazia, pois a palavra que nós pregamos é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não é em vão evangelismo, missões, não é em vão. Aquela palavra que pregamos lá naquele sábado à noite, aqueles cobertores que distribuímos, os abraços, cada gesto, cada detalhe, marmitex, um chocolate quente, cada demonstração de amor. Quando saímos daqui, o Evandro dizia, né? Olha, irmãos, a nossa pregação hoje vai ser demonstrar amor. Mas isso vai dar alguma coisa? Sempre dá. Fique tranquilo. O amor de Cristo sempre frutifica. Basta nós levantarmos, irmãos, como Filipe fez, o missionário por excelência, o missionário exemplar, ele se levanta e ele parte. Mas ele parte para obedecer a Deus. No caminho, mais uma vez, o missionário exemplar no caminho, assim como nós estamos no caminho. O caminho é Cristo Jesus. O caminho, nosso Deus, o Deus do caminho, que está no caminho conosco. Da mesma maneira que estava o Deus Todo-Poderoso no caminho com um eunuco etíope, estava o Senhor Deus no caminho com Filipe. E o nosso Deus é um Deus do caminho. É a teologia do caminho. É um Deus que anda ao seu lado. É um Deus que está ao seu lado. Quer queira onde você esteja, Ele está ao seu lado, lhe oferecendo a sua companhia, a sua direção, a sua força, o seu poder, pois nós servimos ao Deus do caminho. No caminho encontrou um eunuco etíope, irmãos, olha o tamanho do deserto. É fácil encontrar, será que é uma coincidência? Só uma coincidência eu ser por aqui? Irmãos, as cristocidências, as teocidências, a soberania. No caminho encontrou um eunuco etíope. E quando nós falamos de eunuco, alguns supõem que esse homem era uma autoridade da Etiópia, alguém que lidava, que tratava muito próximo às princesas. Como nós vimos aqui, a própria rainha, no texto, a rainha dos etíopes. E para que esses homens eunucos não corressem o risco de terem relações sexuais com as princesas, esses homens normalmente eram castrados, mutilados, para que eles não pudessem procriar. E aqui está esse homem, muito provavelmente mutilado, uma autoridade desse país, Etiópia, um homem importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Agora para aí na palavra tesouro. Porque enquanto esse homem ocupava um cargo tão especial para guardar os tesouros de uma rainha, e Candace não é um nome próprio dessa rainha, mas é um cargo, é uma posição. É como para os romanos chamavam de César Augusto. Era uma posição, os etíopes chamavam a rainha de Candace, porque é uma posição, mas não propriamente o seu nome. Enquanto esse homem guardava os tesouros dessa rainha, um homem importante, agora Filipe ia aprender, o missionário por excelência ia aprender quem de fato é o tesouro do coração de Deus, o que de fato tem valor para Deus, pois aquela vida era o tesouro do coração de Deus. Filipe ia aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza, a amar a quem Ele valoriza. Missionários
por excelência. Uma alma vale mais do que a vida inteira. Quando escolhemos ficar sentados diante da TV, ou o que quer que seja, alimentando a carne e as coisas desse mundo, e ao invés de levantarmos e tomarmos posição e realizar o ID do Senhor, nós de fato, quando agimos assim, salvos, sentados, satisfeitos, sonolentos, 4S, é porque nós ainda não entendemos de que aqueles que guardam o tesouro de Deus somos nós. Há algo nesse mundo para Deus mais importante do que uma alma rendida a Ele. Largue tudo, levante e parta. Vá conquistar corações para Deus, tesouros para Deus, expandir o reino de Deus nesse mundo. Encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, esse homem viera a Jerusalém para adorar. E aqui, irmãos, além desse homem ser um tesouro particular para Deus, de suma importância no coração de Deus, Deus o amou. Ainda nos mostra que esse homem era um adorador. Ele tinha um coração de adorador e ele foi a Jerusalém para adorar a Deus. Dessa forma, irmãos, nós começamos a observar o coração de Filipe. Quem que era esse homem? Nós vemos, por exemplo, em Atos, capítulo 6, versículo 3, que ele era um dos 7 diáconos. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Esse missionário era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão. Olha a característica desses homens, incluindo Filipe. Homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Missionários por excelência, sejam cheios de fé. Se uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, sendo igreja, irmãos, eu aprendi a não desistir. Irmã Tânia, enquanto ministrava aqui, dizia: igreja do Senhor, não desista. Igreja do Senhor, continue sendo igreja. Persevere, igreja. O Senhor está voltando. Vale a pena servir a Deus. Se há uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, irmãos, é a não desistir. A continuar exercendo a nossa fé. A saber que nenhuma palavra do Evangelho é jogada ao vento. É em vão. Que nós, missionários, evangelistas, sejam cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Parmenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Esses homens eram homens de bom testemunho, missionários, evangelistas, além de serem cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, que vocês também sejam homens de bom testemunho. Busquem sempre serem íntegros, honestos naquilo que fazem. Não evangelizamos atrás de dinheiro algum. Não estamos procurando nos enriquecer neste trabalho, nessa missão. Porque o próprio tesouro de Deus não é ouro nem prata, mas é uma alma convertida, arrependida. É uma alma que se encontra com o seu Criador, com o seu Pai. É uma alma que, ao encontrar com o seu Pai, experimenta uma festa em seu coração. E isso para nós, irmãos, é o pagamento. Ver almas convertidas é a nossa recompensa, é a nossa alegria. O Senhor Jesus tinha dado uma ordem para a sua igreja, dizendo no capítulo 1 de Atos, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. A visão do Senhor Jesus é alcançar a todos. Jesus, no capítulo 1, já tinha dado então um sumário, uma diretriz de tudo que ele queria que a igreja fizesse, das pessoas, das cidades que ele queria que a igreja alcançasse. Está tudo aqui. Receberão poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A atividade que estamos exercendo aqui, irmãos, é uma atividade sobrenatural. Só é possível porque o Espírito Santo de Deus nos reveste, renova nossas forças. Porque senão, irmãos, nós já teríamos parado e desistido há muito tempo. Mas o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos agiganta, para que nós continuemos a cumprir a nossa missão até o fim, até quando o Senhor voltar ou nos chamar. Estaremos aqui fazendo o quê? Quando Jesus voltar, vai te encontrar fazendo o quê? Aonde? Irmãos, quando Jesus voltar, Ele vai me encontrar fazendo o que eu sempre fiz. Pregando a palavra, amando os meus irmãos em comunhão. Esta é a missão que nós recebemos. E Ele nos dá aqui um croquis, algumas orientações a seguir para a igreja. Serão minhas testemunhas em Jerusalém. Começa em Jerusalém, mas não se acumula em Jerusalém. Mas extravasa esse amor de Deus, o Evangelho, para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. E quando nós falamos em Samaria, aí pegou, irmãos, porque Samaria são aqueles que pensam diferente dos judeus. É como se falasse assim ao pessoal da direita, né, na política: pregue ao pessoal da esquerda. É como se falasse para o pessoal da esquerda: pregue para o pessoal da direita. São as barreiras que os homens criam, barreiras de preto e branco, rico ou pobre. São barreiras criadas por homens. Mas Deus ama tanto um quanto o outro, irmãos. O muro da inimizade caiu pelo poder do Evangelho. Deus ama todos indistintamente. E a igreja do Senhor também deve fazer o mesmo. Pregar na Samaria. Irmãos, alguns supõem que a igreja primitiva falhou em sua missão até o capítulo 8. Até o capítulo 8. A igreja primitiva, ela recebe o poder do Espírito Santo em Atos 2 e fica acomodada, sentada em Jerusalém. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Aqui está gostoso, vamos ficar aqui dentro. As quatro paredes, aqui está gostoso, aqui é o lugar de Deus, vamos ficar aqui. Capítulo 6, capítulo 7. Quando chega no capítulo 8 e alguém toma uma postura, irmãos, e lembra da ordem que Deus deu. Porque se Cristo em Atos 1:8 deu uma ordem dizendo: vá até Judéia, Samaria, até os confins da terra. No capítulo 8, irmãos, algo acontece. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Irmãos, por causa de uma perseguição, foi necessário que Deus enviasse uma perseguição, uma crise, para que então aquela igreja primitiva pudesse se expandir, dispersar e cumprir a vontade de Deus. Tantas vezes você está talvez perguntando aí: Senhor, por que essa crise? Por que essa perseguição? Por que essa adversidade? Por que essa tribulação, Senhor? E muitas vezes é essa crise que é uma porta de oportunidade para que Deus cumpra o querer dele na sua vida. Quando a gente está sofrendo, é aí que a gente busca mais ao Senhor, não é verdade? Nunca busquei tanto a Deus quando estava em tribulação, em adversidade. A gente jejua, a gente faz vigília, não é assim? As coisas começam a ficar boas, e agora? Aí a gente vai acomodando, né? Ficando tranquilo. Será que Deus vai ter que nos manter sempre em tribulação para que nós o busquemos? Eu creio que não.
Mas nesse caso a perseguição surgiu para dispersar e tirar o povo do comodismo. Agora tem uma pessoa em especial que vai tomar um papel, assumir um papel de protagonista nessa dispersão do evangelho para Samaria. E esse alguém se chama Filipe. A palavra Filipe significa amigo de cavalos. Mas muito mais do que amigo, ele é amigo de Deus. E resolve então cumprir a ordenança do Senhor Jesus. E diz que logo em seguida, ali em Atos 8:1, os que haviam sido, 8:4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. E o versículo 5 nos diz: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. É Filipe o protagonista. É ele quem quebra a barreira de inimizade, diz não, o evangelho é para todos, é universal. É para os amigos e para os inimigos, para os justos e para os ímpios, para os pobres e para os ricos, para os de esquerda e para os de direita, para os pretos e para os brancos. O evangelho é para todos, Deus ama a todos indistintamente. E a muralha da inimizade caiu. E não sou eu ou você que vamos construir novamente essa muralha. Cristo ama a todos indistintamente e quer que nós façamos o mesmo. Ele nos ordena até amar o inimigo, irmãos, orar por eles. E assim o evangelho alcança o coração dos samaritanos por meio do ministério desse evangelista, por excelência, exemplar. Nos diz no versículo 6, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele fazia. O sobrenatural está ao nosso favor. Não estamos agindo sozinhos. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Nós louvamos a Deus por essa vida tão preciosa como a de Filipe. E alguns chegam a dizer que Filipe, ele não recebe um cargo reconhecidamente, um cargo oficial diante da igreja. Ele não era apóstolo, ele não é chamado de apóstolo, ele nem mesmo é chamado de diácono nesse capítulo 6. Ele é escolhido como alguém importante para servir. Você não precisa de cargo na igreja para ser usado por Deus. Filipe, ele só é reconhecido como evangelista 20 anos depois. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 21, versículo 8. E você vai ver que 20 anos exercendo o evangelismo, 20 anos sendo missionário, sem ser reconhecido pela igreja primitiva, pela primeira vez ele recebe um cargo. Depois de 20 anos, alguém o chama da seguinte maneira, Atos capítulo 21, versículo 8. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Você não precisa de cargo para ser usado por Deus, para ganhar almas para Jesus. Não é o cargo que vai te dar grandes galardões no céu. Vamos agir como o evangelista, como o missionário Filipe, que independente de cargo, o que ele queria mesmo é agradar a Deus. É alegrar o coração de Deus, sendo submisso e obediente. Assim houve grande alegria naquela cidade. O evangelho, irmãos, quando alcança corações, as pessoas têm um encontro verdadeiro com alegria incondicional. Não mais as drogas, os vícios, a idolatria, o que quer que seja. É a alegria de encontrar um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama, que realmente se preocupa conosco, que tem a solução para tudo. Alguém que vai nos guiar no meio do deserto desta vida. Ele será a nossa bússola, Ele será o nosso GPS, Ele será o nosso norte. Ele vai nos guiar para os seus braços, para a vida eterna, para a vida abundância. Versículo 12 de Atos 8 nos diz: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele.
e foram batizados, tanto homens como mulheres. E nós vemos também no versículo 13, ainda de Atos 8, que teve algumas oposições ao ministério de Filipe. Evangelistas, missionários, exemplares. Espere oposição de dentro e de fora. A obra do Senhor existe muita oposição e exige que nós tenhamos muita resiliência, muita perseverança, muita certeza do nosso chamado. E Filipe, mesmo tendo esse coração de evangelista, de missionário exemplar, se levanta alguém chamado Simão, o próprio Simão, um mágico. E esse vai ser então uma oposição àquele ministério. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Mas na sequência você vai perceber que o que Simão queria mesmo era fazer do evangelho uma fonte de renda, fonte de lucro. Ele diz: eu quero pagar para ter esse poder. Muitos estão com a motivação errada no reino. Nossa motivação não está nos tesouros da rainha da Etiópia. Da mesma maneira como Filipe não foi até o deserto para conquistar os tesouros da rainha da Etiópia que o eunuco etíope guardava, não. Mas os olhos de Filipe estavam de olho na pessoa de eunuco etíope. Ele era o tesouro que Deus queria guardar, conquistar para si. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós meditamos aqui que nós devemos seguir o exemplo de um evangelista exemplar como Filipe. Em segundo lugar, eu proponho para os irmãos, tome a postura de um ouvinte exemplar. Vamos olhar um pouco para o eunuco e observar que tipo de atitude, de postura aquele homem tomou. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, que nós já lemos aqui, um oficial importante. Irmãos, alguém importante, alguém imponente, alguém bem vestido, alguém que estava numa carruagem, tá certo? Ele era responsável, encarregado de todos os tesouros da rainha etíope. Esse homem viera a Jerusalém para adorar. Alguns entendem que se esse homem era um gentio, muito provavelmente ele caminhou talvez 300 quilômetros com a sua comitiva. Existia uma comitiva acompanhando ele. Ele foi até Jerusalém e se ele fosse um gentio, assim como nós estudamos lá em Efésio, ele entraria no templo e ele não teria acesso ao templo por ser gentio. Existiam muros, que eram muros de inimizade, que impedia que aquele homem chegasse ao templo, entrasse ao templo. O máximo que ele conseguia entrar era no pórtico dos gentios, que era do lado de fora. Isso equipara, irmãos, ao seguinte: observe o coração desse homem. Os irmãos que vêm de mais longe, os irmãos lá de Lorena, né? Ou os irmãos lá de Potim, né? Não sei se tem alguém mais de longe aí. Você imagina você vindo de lá para cá, com a sua comitiva, né? Não é carro, é o carro da época, mas imagina. Você chega com esse coração desejoso de adorar a Deus, e o máximo que você consegue adentrar é do lado de fora da porta. É no estacionamento. Amém, irmão Alex? Você não teria entrado, se você fosse o eunuco etíope, você não teria entrado e participado sentadinho da pregação. Você veio de casa, o seu desejo de encontrar a Deus era tão grande, mas o máximo que você conseguiria era estar do lado de fora do templo. Se você soubesse que você ficaria do lado de fora do templo, que não ia ter uma recepção ali, prestes a abraçar você, a dizer: seja bem-vindo, irmão, volte sempre. Você viria assim mesmo? Olha o coração desse homem desejoso de encontrar a Deus. Ele faz essa viagem, irmãos, querendo cultuar e adorar a Deus sem ao menos
muito provavelmente ter entrado no templo, mas ter ficado do lado de fora. Observa que tipo de ouvinte nós temos aqui. Versículo 28 nos diz: de volta para casa, ele foi lá, adorou, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e aqui mais um pouco, além de adorar a Deus, além de valorizar esse encontro com Deus, esse culto a Deus, ainda que ele não recebesse pompas, não fosse recebido com pompas, honrarias lá, ele sabia que existia um Deus, irmãos, que estava com o coração aberto para recebê-lo. Muito provavelmente, esse homem estava lendo no caminho Isaías 53. Mas existia uma passagem que você pode abrir aí para você ler comigo, Isaías 56. Esse homem, ele tinha uma esperança que mesmo que os homens não o recebessem, ele tinha uma esperança que o Deus Todo-Poderoso o receberia. Em Isaías 56 existia uma promessa e muito provavelmente esse homem acreditava nessa promessa. No versículo 4 de Isaías 56, versículo 4 diz: pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardarem os meus sábados, aqueles que querem me cultuar, que escolheram o que me agrada e se apegarem à minha aliança. A eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Esse homem acreditava que ainda que ele fosse mal recebido pelos homens, o Deus Todo-Poderoso o amava e lhe daria vida eterna. Havia uma promessa para isso. E Deus, quando está enviando Filipe, está apenas cumprindo a sua palavra, a sua promessa, de que a sua mensagem é para todos, inclusive para os eunucos, para os gentios, para todos aqueles que quiserem receber a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. De volta para casa, aquele homem está na sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías, era um homem rico. Se você fosse um homem rico, uma mulher rica, você ouviria um maltrapilho que está correndo ao lado da sua carruagem, dizendo: ei, quero falar de Deus para você. Aquele homem tinha tudo para dizer: ei, vai embora. E esse homem, ele lia um livro do profeta Isaías. Muito provavelmente esse homem comprou esse livro em Jerusalém. Vamos lembrar que a Bíblia é um rolo de Isaías, algo muito raro, algo muito caro. Esse homem gastou muito para comprar, adquirir uma parte das Escrituras. E agora, com todo o amor, ali mesmo na sua honraria, na sua carruagem, ele está valorizando a palavra. Querido ouvinte, quanto a Bíblia vale para você? O quanto você tem passado tempo no meio do seu deserto, meditando na palavra de Deus, buscando a direção de Deus, o consolo de Deus, o encorajamento de Deus. Esse ouvinte estava, ele não tinha medido valores para adquirir aquele fragmento da palavra. E ele estava agora lendo calmamente, meditando naquele livro. E agora, irmãos, o Espírito Santo diz para Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Aqui está, irmãos, o conceito de discipulado. Porque missionário, evangelista, não basta apenas ganhar alguém para Jesus. Nós precisamos fazer como Filipe, nos aproximar. E acompanhar, andar lado a lado, acompanhar uma vida. Não é isso? Não é isso, Monique? Não é isso, Lohane? Acompanhar os nossos amigos que nós amamos e não queremos perdê-los, amém? E a mesma alegria que nos motiva, nós queremos que motive eles. Porque no final dessa caminhada, ombro a ombro, lado a lado, você vai ver que aquele homem que antes era
guardador dos tesouros da rainha da Etiópia, aquele mesmo homem que no coração de Deus era o tesouro particular de Deus, aquele mesmo homem vai encontrar um tesouro maior do que todos os tesouros que ele conhecia e tinha ouvido falar. Ele encontrará Jesus, ele encontrará Deus, e ele voltará alegre. Talvez ser guardador dos tesouros da rainha desse alguma alegria para aquele homem, mas não poderia se comparar ao encontrar a riqueza que existe em Cristo Jesus. Aquele homem voltará radiante. Ele lia o livro do profeta e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Aproxime-se aí, acompanhe, viu? Amém? Então Filipe, irmãos, veja, irmãos, qual foi a última vez que você correu para salvar alguém? Diz aí. Qual foi a última vez que você correu para ficar em forma? Aí já fica difícil, né? E qual foi a última vez que você correu, que você se esforçou, que você se redobrou? Qual foi a última vez que você ligou? Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem, se preocupando com as almas? Qual foi a última vez que você foi a um evangelismo? Qual foi a última vez que você orou pelos perdidos? Qual foi a última vez? Filipe não estava medindo esforços, ele correu para a carruagem. É como se nós estivéssemos correndo para empurrar uma pessoa que está prestes a ser atropelada por um caminhão da ira de Deus, da condenação de Deus, e salvar através da pregação do Evangelho. Filipe correu, e ao correr, irmãos, lado a lado, ombro a ombro, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Há um momento muito interessante desse homem rico. Esse homem, irmãos, ele se faz pobre, ele se faz humilde, ele reconhece que precisa de um ajudador, de um amigo que se sente ao lado, que o ensine. Esse ouvinte é alguém ensinável, é alguém que, olha, além de ser evangelizado, ele diz: olha, eu quero saber mais. Eu quero vir na escola bíblica, como foi hoje de manhã. Me fale mais. Irmãos, nós estamos lutando para encontrar pessoas assim hoje no mundo. Porque a maior parte, irmãos, são ouvintes prepotentes, que acham que sabem de tudo. E poucos têm a paciência, a humildade de parar para ouvir, de aprender mais dos Filipes que Deus está usando no mundo hoje. Que nós, como ouvintes, sejamos mais ensináveis, mais humildes e aprender, de ouvir o que os Filipes que Deus tem usado hoje têm a nos ensinar. Porque assim fazendo nós vamos entender que aquilo que a gente achava que sabia não sabe é nada. Temos muito o que aprender da parte de Deus. Entendes o que está lendo? A resposta humilde daquele homem, talvez um homem estudado, um homem rico. Ele tem a humildade de dizer, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Que maravilha nós podemos, irmãos, de repente, quando você estiver falando de Jesus a alguém, essa pessoa se colocar de uma forma humilde. Talvez você que nos visita, talvez você que está sentado aí precise de uma pitada de humildade como esse homem tem. Já ouvi aqui não nessa igreja, em outra igreja. Aqui não. Mas crentes falando: pastor, tudo que você for pregar aí eu já sei, eu já ouvi, já fui a tantas pregações, já fui a tantos cultos, né? Irmãos, então me ensina, porque eu estou aprendendo a cada dia. Podemos pregar aqui sobre João 3,16, vai ser algo novo, que vai nos alimentar, nos edificar. Esse homem era um homem ensinável. Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado.
Amigo ouvinte, talvez você precise tomar essa mesma iniciativa de convidar esse que te ama, esse que tem compartilhado o Evangelho, a ficar mais próximo de você, ao seu lado, a emprestar os seus ouvidos e ouvir mais daquilo que o amor de Cristo tem a compartilhar para você. Portanto, esse homem é um um ouvinte exemplar. Não apenas isso, nós também temos uma mensagem exemplar. Você, missionário, tem uma mensagem exemplar a compartilhar, e essa mensagem é o Evangelho. Nunca haverá uma mensagem mais poderosa, mais impactante e transformadora do que o Evangelho, que é as boas novas de Deus para o homem. Nós podemos ver no versículo seguinte, versículo 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo, o profeta Isaías, e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele responde exatamente isso: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Meu querido, esse é o Evangelho. Não é o Evangelho coach, não é o Evangelho inclusivista, não é um outro Evangelho. O Evangelho que nós temos é o mesmo Evangelho de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra dele não cai um tio sequer. Mais fácil passar céus e terra, mas a palavra dele não passará. Não estamos atrás de novidades. Nós estamos atrás de como recontar uma velha história através de uma nova perspectiva. Mas a palavra sempre é a mesma. É a palavra transformadora do Evangelho de Cristo. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Em quarto lugar, conduza para o exemplo maior que é Jesus. Não tente ganhar a pessoa para você. Ganhe a pessoa para Jesus. Porque Jesus é quem fez aquela pessoa. É Jesus que é o maior interessado, derramou sangue precioso por aquela pessoa. É Jesus que tem um amor maior por aquela pessoa do que nós. Portanto, nós devemos apresentar aquelas pessoas que nós estamos discipulando, apresentar a Jesus, aquele que tem um amor maior. Ele respondeu no versículo 31, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, e ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Muitos falam, irmãos, que o eunuco estava lendo Isaías 53, e ele então entra em sintonia com aquele servo sofredor, aquele experimentado em dor, do qual o profeta Isaías estava dizendo. Assim como ele próprio, o eunuco etíope, tinha sido, de certa forma, alvo de dor, mutilado. Assim ele olhava para Cristo, sem saber quem era propriamente, mas quem é esse personagem flagelado, mutilado. Ele estava lendo essa passagem, ele se familiariza com aquela passagem, ele sente essa empatia com esse sofredor que o texto estava dizendo. Versículo 33, diz: em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? E o eunuco então pergunta: eu entendo o que esse personagem está sofrendo em Isaías 53. Mas ele pergunta a Filipe: diga-me, por favor. É uma questão de urgência. De quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Irmãos, talvez você se familiarize com a pessoa de Jesus. Talvez o que você não goste é dos cristãos. Talvez você não seja cristão por causa dos cristãos, do mau exemplo dos cristãos, mas olha para Cristo nessa noite. Olha para aquele que sofreu por amor a você, para conceder a você vida eterna.
Olhe para Ele que não te decepciona, o amor dEle é inabalável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele te ama não mais amanhã do que te amou ontem. Ele te ama hoje, Ele te ama para sempre. E Ele agora deseja que você tenha um encontro com um exemplo maior que é Ele mesmo. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Em quinto e último lugar, além de você conduzir as pessoas a Cristo, que é o maior exemplo, responda de modo exemplar, com obediência imediata. Versículo 36 vai nos dizer: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Olha, irmãos, aqueles irmãos que estão aí fizeram hoje a última lição do discipulado, estão prestes a se batizar. O que vocês estão fazendo é tomando uma atitude de obediência imediata, de obedecer a Cristo. O que me impede de ser batizado? Nos diz, versículo 37, disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meu querido, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você está tomando uma atitude positiva ao Evangelho, ao convite de Cristo à sua vida, assim como aquele eunuco fez, um ouvinte por excelência. Assim ele deu ordem para parar a carruagem. Parem! Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E talvez o Espírito Santo tenha feito isso, tirando o eunuco, tirando o Filipe de perto dele, porque a partir de agora o eunuco etíope iria para a sua cidade e ele seria transformado, ele foi transformado para transformar vidas. A tradição cristã diz que uma grande igreja se criou, se formou, foi inaugurada na Etiópia, uma grande e antiga igreja cristã. E tudo começou com a pregação desse homem, eunuco etíope. O evangelho, então, se propagou naquela nova cidade, naquela nova terra, naquele novo país. Jesus, ele nos transforma para transformar a outros. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Irmãos, como você que está nos visitando, como você gostaria de seguir o seu caminho daqui por diante? Aquele homem, por ter tomado uma decisão de obediência imediata, de render a sua vida a Jesus, o servo sofredor, aquele que derramou sangue precioso para perdoar os nossos pecados, aquele que conquistou a vida eterna naquela cruz por nós, por ter se lançado. Cadê o Samuel? Não é, Samuel? Como é que é? Por ter se lançado nos braços de Jesus, aquele homem, ele volta cheio de alegria. Como você quer voltar essa noite? Você quer voltar cheio de dúvidas? Dizendo: não estou entendendo nada, quem são? Está falando de quem aqui? Você quer voltar apenas com riquezas? Você quer voltar apenas e permanecer no deserto em que você está? Ou você quer voltar cheio de alegria, seguindo o seu caminho e no caminho que é Cristo Jesus? Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Esse homem era um incansável, um imparável, que continuava a evangelizar e, através do exemplo dele, ele nos encoraja a fazer o mesmo, a continuar pregando, evangelizando, compartilhando o amor, a compaixão de Cristo a todos, indistintamente. A todos que quiserem ouvir. Nessa noite nós pensamos uma visão evangelística exemplar, na qual nós vimos que nós devemos seguir os passos de um pregador exemplar que é Filipe, contando com a soberania de Deus, mas também de um modo que não apenas depende de Deus, mas depende de nós, da nossa iniciativa de levantar, de correr,
de compartilhar o Evangelho, depende de nós. Se nós fizermos a nossa parte cumprindo o ID, certamente Deus não falhará cumprindo a parte dele, salvando vidas. Vamos pregar a igreja, vamos anunciar o Evangelho. Tome a postura de um ouvinte exemplar, como o eunuco fez. Anuncie a mensagem exemplar, o Evangelho. É o que nós faremos. Nós somos chamados para pregar sobre político A, político B, filósofo tal, nada disso. Nós temos uma pregação, uma mensagem muito maior, nós temos Jesus a estudar, Jesus a meditar, Jesus a praticar, Jesus a compartilhar. Esse é o chamado, esta é a ordem, não podemos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nós temos uma mensagem a anunciar e o centro dessa mensagem é Jesus Cristo. E por fim, responda de modo exemplar, obediência imediata.